Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Que coisa boa, mais uma vez, poder contar com a sua audiência no dia de hoje. O nosso programa vai ao ar todos os dias na tela da TV da gente, no canal 25.1. Agora, eu fico feliz porque sei que você já no compromisso do horário quando chega, liga a TV, e aí tem alguém que assiste no quarto, na sala, outros que deixam as televisões ligadas dentro de casa. Muito obrigado. O certo é que nós estamos aqui todos os dias trazendo os melhores convidados para, com a capacidade de cada um, contar histórias, bater um papo, trazemos temas relevantes e levamos uma mensagem inspiracional, motivacional, que vai sustentar você por mais muitos anos da sua vida, pode ter certeza, porque cada um que vem junto com a gente e senta aqui nessa posição, traz histórias de superação também. Canal 25.1, Grande Fortaleza, na nossa capital Fortaleza, e ao vivo também aí chegando muito longe na região metropolitana. Agora, via rádio, simultaneamente, nós estamos apresentando o nosso programa. Então, quem está ouvindo pelo Rádio FM 98.3, está ouvindo em uma das cidades alcançadas, abraçadas através da nossa transmissão. São 86 cidades que recebem o nosso sinal. Tá indo longe, hein, gente? Indo longe para ficar pertinho de você. Rádio, TV e no YouTube. O nosso canal no YouTube é o Olhe nos Meus Olhos. Eu sou o Renatinho Soares, quem está em Fortaleza, ok, região metropolitana, ok. Agora quem está do outro lado do hemisfério ou do outro lado do continente também está sendo abraçado aqui, porque o nosso programa via internet vai muito longe e não tem limite. Aonde tiver um internauta vai ter condição de participar. Olha, no dia de hoje, eu queria chamar a sua atenção já para pedir para que você compartilhe via YouTube, quem pode, aí quando você está inscrito no YouTube, vai lá, compartilha, manda para alguém, manda mensagem, faz uma fotografia da TV, grava aí um trechinho no rádio, faz um history e manda e vai marcando, porque será um dos programas, assim, de um conteúdo muito especial. Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar com tanto amor, com tanta paixão, de uma causa que poucos conhecem. Talvez alguém tenha até um conhecimento mais genérico, assim, do assunto. Eu vou trazer no dia de hoje uma especialista que é uma gigante, uma sumidade da causa, e eu com muita alegria recebo ela aqui. Além de ter uma biografia extensa, eu vou deixar ela falar tudo isso, mas eu quero fazer aqui essa apresentação da doutora Gláucia Tavares, Gláucia Godin Tavares, que está aqui, recebo com salva de palmas, vai falar tudo sobre esse tema que é uma problemática, um grande dilema e dor que causa na vida de milhares e milhares de pessoas. Que felicidade receber você, sabendo que a sua agenda é corrida, emprestando um tempinho para vir discutir esse tema junto com a gente. Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço, Renatinho, estar aqui e através do seu público e da sua audiência, eu agradeço por quê? Porque através desse seu programa a gente vai atingir muitas pessoas que podem estar agora em casa, deitada numa rede, sofrendo de depressão, sem conseguir caminhar, com várias dificuldades físicas, sem saber que poderá ter esta doença, que é a doença de Parkinson. Olha, quando nós batíamos um papo aqui nos bastidores, eu confesso que eu pensei muito sobre como esse programa ia ser desenrolado. Porque é uma dor, é uma problemática da vida de milhares de pessoas, talvez ou certamente, sendo mais pontual, certamente existam agora centenas, quiçá milhares de pessoas que sofrem com o Parkinson, mas pouco conhecem ou são abraçadas, ou as ferramentas das políticas públicas do governo federal, do governo estadual, do município, são colocadas à disposição. E você, como presidente da Associação Cearense de Parkinson, é a única no estado do Ceará, representada muito bem por você, doutor. Eu queria que você ficasse à vontade para que nós comunicássemos aqui esse grande valor que você traz. Por gentileza, primeira pergunta é, de onde surgiu a Gláucia? A doutora Gláucia é filha de quem? Nasceu aonde? É uma cearense ou não é? Como é que é? Eu sou cearense, nasci em Fortaleza, eu sou neta do poeta Carlos Gondim, que escreveu o livro Poemas de Cárcere e Ânsia Revel. Então, o meu avô já era poeta e jornalista. E eu acho que eu
das 3 filhas do meu pai, né? Meu pai também era Carlos Gondim, minha mãe Maria Nilda. Eu acho que das 3 filhas dele, a única que nasceu com essa vocação, tanto para escrever, porque Muito também bom. já fui colaboradora do Jornal O Povo, Sim. do Jornal de Mão em Mão, de outros jornais, tanto para escrever como para gostar de me comunicar, fui eu. Fica à Então vontade. é o seguinte, eu tenho a minha formação como assistente social, Sim. fui professora, né? Fiz pedagogia também, sou jornalista, sou psicanalista também. Muito bom. Atualmente eu faço doutorado em saúde mental. Sim. Né? Então, é uma área que eu sempre me interessei. Mas calma aí, eu vou colocar uma vírgula em você, não sendo chato aqui. Mas tem muito mais na biografia. Eu vi você outra vez em um programa de TV, que o apresentador leu a biografia de uma forma assim que eu digo, eu não fiz isso aqui agora, porque o nosso tempo ia ficar muito pequeno. Mas você tem muitas experiências também trabalhando no setor público, nos hospitais. Trabalhei como na é que é? Delegacia das Mulheres de Fortaleza, fui professora da Academia de Polícia Militar, fui assistente social do Gonzaguinha, do Sim. Frotinha de Messejana, fui presidente do Conselho da Mulher de Canindé, Olha. né? Fundei o Casarão Maria Bonita em Canindé, Sim, que é o sim. casarão que trabalhava com mulheres vítimas de violência. O primeiro Conselho Tutelar do Estado do Ceará, eu fiz parte da equipe que implantou. Olha. Tudo que existe hoje foram 7 pessoas, a equipe técnica, que nós viajamos o Brasil todo, pegamos o que tinha, fizemos um estudo técnico e a gente, naquele momento muito romântico, eu digo, ingênuo, a gente optou por fazer uma eleição e uma prova escrita. Para quê? Para que não houvesse aquela indicação Sim, de políticos, sim. para que todos tivessem O mérito fosse válido. o mérito fosse válido. Só que hoje eu vejo que a eleição de conselho tutelar está muito atrelada ao de um vereador, sabe? Porque se você Verdade. vai fazer uma prova para o conselho tutelar e tem um vereador que lhe Sim, apoie, sim. ele tem todo aquele poder Sim. de pedir os eleitores dele para lhe apoiar Estrutura. e uma estrutura É. e ir lá e você se dá melhor do que Perfeito. aquela pessoa que só tem a vontade e o sonho de ser um conselheiro tutelar. Fala que é Profissão verdade. hoje que é muito difícil e um risco de vida Sim. diante da violência que a sociedade Você apresenta. teve no fronte também, a senhora teve no fronte também, vivenciando as primeiras experiências do título conselheiro tutelar. Foi logo no começo da implementação. Eu não fui conselheira, eu só fiz parte da equipe técnica, Tá. mas eu implantei e fundei o CREAS, Sim. que é o Centro de Referência de Assistência Social Perfeito. em Canindé, onde a gente trabalha só com o direito já violado. São crianças que já foram estupradas, Meu Deus. são mulheres que já foram vítimas de violência, são idosos que têm o seu cartão retido, são adolescentes que cometem algum ato infracional, que estão sendo acompanhados via Sim. Ministério Público, e o Ministério Público entra em contato com os CREAS e a equipe do CREAS começa a fazer um trabalho com aqueles adolescentes de medida infracional. Muito Então, bom. eu sempre trabalhei nessa linha também do direito, né? Sim. Eu sempre gostei de trabalho de delegacia, fui do juizado de menor, delegacia da criança e do adolescente. Então, eu sempre gostei, eu nunca tive medo de estar no front, sabe? Eu nunca gostei de ficar atrás das câmeras, eu gosto de ficar aqui, porque eu acho que aqui eu Perfeito. posso ajudar mais. Muito bom. Né? Então, quando eu era da delegacia da criança e adolescente, eu posso lembrar que eu vim pegar uma menina aqui no Oitão Preto, que ela tinha tido filho, Oh, e ela tinha o quê? Uns 16 anos. E ela estava de resguardo, mas o filho dela estava retido num prostíbulo aqui, oh, Jesus. e ela tinha que fazer programa de resguardo. Meu E ela foi pego na época pelo Amarelinho, que Sim. era uma coisa muito bacana, que recolhia aqueles meninos, Eu crianças lembro, que eu lembro. ficavam no sinal. Eu acredito que esse Deveria tempo voltar. da gestão era lá atrás, acho que era da Luiziane, não era não? Não Amarelinho? foi não, foi da Luiziane não, foi Era bem antes. A turma bem antes. que andava numa Kombi, um coletezinho amarelo. Era colete amarelo, Eu foi lembro, bem eu lembro, antes, tá. né? Era do governo do estado. Tá certo. Então, eu trabalhava já de menor, o doutor Girão falou assim, tem que pegar o filho dessa menina que está lá num prostíbulo. Eu digo, deixa eu ir.
Eu quero ir. Então foi eu com 2 policiais, ao chegarmos aqui no prostíbulo, né? O meu objetivo era pegar o menino. Claro. Então aqui bem rápido eu vou falar. Fica à vontade, o tempo é nosso. Quando eu cheguei lá, a mulher, o que é que você quer? Eu digo, é um prazer estar aqui na sua casa. Eu vim aqui porque sei que a senhora e o seu esposo são pessoas de bem. Eu já tinha sabido que ele era uma pessoa lá que andava armada, matava e ameaçava todo mundo. Perigoso. Então ele já foi chegando com uma foice. Eu digo, seu esposo, muito prazer em lhe conhecer. Estou aqui para lhe proteger. Porque a senhora acolheu na sua casa uma menina dessa que não tem nada na vida, não tem o que perder e quer prejudicar o senhor que atendeu ela. Meu Deus, então, como você entrou como mediadora da salvação então, ali. Para lhe ajudar, para que uma pessoa dessa, uma menina dessa vagabunda que não tem nada na vida, prejudique um cidadão como o senhor. E ele, isso mesmo. E prejudique a sua esposa, me deixa logo levar esse menino dela, porque esse menino dela vai logo embora, você se livra dela. Onde é que tá? Estava numa rede quase no telhado. Aí me deram o menino, né? Aí eu digo, olha, estou aqui por você e precisando de mim, tá aqui meu telefone, me procure, que eu sei. E não deixe mais ela voltar aqui, não. Não deixe não, porque ela quer lhe prejudicar. Não, ficaram tudo felizes e na hora de eu ir embora a viatura falhou e estava já a multidão toda revoltada lá, as prostitutas, o pessoal que ele mandava, né? Sim. Ao redor lá da viatura, eu só com 2 policiais, né? E a viatura, aí eu digo, gente, vamos ajudar a empurrar. Aí eu saí com o menino no colo. Deu uma estratégia de muita graça. E eles empurrando e dando tchau pra mim, aí eu, tchau. Então, muitas vezes um problema se apresenta na vida da gente, onde o confronto não é a melhor solução, né? Se você não tem condição de enfrentar ou uma doença ou alguma coisa, você tem que contornar. Perfeito. Você tem que ser como o rio, como água, contorne. Sim. Que às vezes, eu citei esse exemplo por quê? Claro. Né? Porque um exemplo desse vai servir inclusive para mim. Perfeito. Muitas vezes, quando eu me vejo numa situação difícil, que a vontade da gente é, digo, mas isso aí não presta, eu digo assim, opa, eu tenho armas para enfrentar isso? Sim. Eu tenho condição de enfrentar isso? Perfeito. Não. Então eu vou me recolher a minha insignificância. Ótimo. E nós vamos fazer o quê? Alianças. Olha, o que você está falando aqui, doutora Gláucia, é algo de visitar a consciência, o ser humano. E tem uma fonte de sabedoria que jorra de você, servindo para muitos outros agora que nos acompanham pelo rádio, pela TV e pelo YouTube. Porque imagine você, essa expressão que você disse, que no confronto, nem toda, como foi que você falou? Nem toda força que faz no confronto. Nem todo mundo está preparado para ir para o confronto. Sim, tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. Você pode ir e morrer, né? Então, se você quer sobreviver ou se você quer ser vitorioso, você tem que dizer quem são meus aliados. Eu posso contar com quem? Só comigo? Sim. Então, não é por aqui, não. Se eu for por aqui, eu vou me estrepar. Vamos contornar o buraco. Perfeito. Até para o confronto precisa de uma diplomacia. De uma estratégia. De usar inteligência. Tem gente que pisou no meu pé, eu vou pisar também. A gente vê muito isso no trânsito, né? Eu sou uma pessoa que eu dirijo assim, e às vezes a vontade é de, não sei o que. Aí eu falo assim, você não sabe quem é que está do outro lado. Verdade. Já aconteceu isso comigo, eu passando mal no carro, né? Meu carro é automático, mas eu estava passando mal, a minha vista estava faltando. Eu comecei a buzinar pro carro que estava na frente. E ele mandando assim, eu ir pro estacionamento, assim, pro lado, né? Aí eu falei, nossa, ele vai me ajudar. E ele não parava, e eu seguindo. Aí quando chegou no sinal que fechou, eu baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, pensando que ele ia dizer, encoste aqui que eu vou lhe ajudar, o cara puxou uma arma e apontou para mim. Quer dizer, eu estava passando mal, pedindo ajuda, buzinando, pedindo ajuda, né? Tudo devido a essa fricção na cabeça do povo. Então hoje as pessoas andam todas armadas. É difícil. Você vê a violência na escola, como é que tá? Sim. Você vê os casais brigando, um se degladiando com o outro. Verdade. Sabe, o romantismo já não mais existe. Você conhece a pessoa hoje, daqui a 5 minutos você já está transando com essa pessoa, daqui, no mês seguinte já está tendo um filho, sem nem conhecer a pessoa. Sem nada. Então, nós temos que resgatar, gente, de alguma maneira, a nossa humanidade que foi perdida. Perfeito. O ser humano, ele está longe de ser o ser humano. Eu vou fazer uma pergunta sobre essa fala que você está trazendo aqui, e que tem muito a ver com o que nós vamos discutir, claro. Mas, já na adolescência, a Gláucia, percebida pela família, pelos filhos, ou melhor, pela família, pelos irmãos,
Já existia alguém dizendo a Gláucia, ela vai muito longe com o que ela acredita. Não tinha. Como é que era isso? Não tinha. Assim, eu fui uma menina muda, praticamente muda, Sério? né? Assim, porque a minha família, ela era mais de militares. Tá. Então, a gente teve uma educação muito autoritária, Sim. onde a gente só tinha o direito de ficar calada. Disciplina e disciplina. Muito forte. Tá. E eu, então, era peia braba. Sim. E eu estava até comentando com um amigo meu que a minha tia, ela dizia assim, o meu tio estava sendo delegado de Jaguaribe, e ela falou assim, olha, com a mamãe, chamava ela de Mimita. Mimita, eu trouxe ali um negócio muito bom, que era um chiqueirador, porque a gente apanhava de cinturão, né? Aí ela disse, eu trouxe um chiqueirador. O chiqueirador é um couro de porco e que no final tem um chumbinho. Olha. Isso que ela trouxe para dar uma surra, quando a gente se danasse. Agora, qual era a nossa grande danação? Se adultos estivessem conversando e a gente fosse falar, a mãe só olhava. Aí depois comia a peia, Sim. né? As bonecas eram tudo em cima do guarda-roupa, as bonecas, eu cheguei aos meus 15 anos, minhas bonecas tudo na caixa. Guardadinho. Se senta aqui, sabe, domingo pega a boneca, só segura aqui, nem se mexa, porque se mexer... Como era bom esse tempo. Então eu fui uma criança muito calada, eu falava muito pouco, né, muito pouco, eu acho que eu vim falar mesmo assim, mais com os 10 anos de idade, tanto é que eu já com Parkinson, quando eu fui para o Sara Kubitschek, o médico lá foi fazer o teste genético em mim para saber se eu era autista. Olha. Falou assim para minha irmã, sua irmã está tão isolada, porque se tiver algo para fazer no coletivo, eu faço, eu me destaco, eu vou lá, eu ajudo. Mas acabou aquilo ali, eu vou ficar na minha, eu tenho outras coisas para fazer. Sim, claro. Eu não conhecia ninguém, eu não sou de forçar a amizade. A amizade, como o amor, ele nasce naturalmente, muito né? Bom. Então, eu era sempre muito retraída. E aí, eu queria ser freira. Então, até os meus 14, 15 anos, eu usava, até hoje eu uso manga comprida. Tá. Eu usava roupas de manga comprida, vestido longo, e por debaixo do vestido era uma calça comprida. E eu era motivo de chacota pelas minhas duas irmãs, porque uma foi Miss Ceará, a outra também era modelo e tudo mais. E eu era motivo de chacota, porque eu só andava com a Bíblia debaixo do braço, estudava no Colégio Pia Marta, que era de padre. E aí, a minha família não aceitava essa história de eu ser freira. Era diferente mesmo naquela geração era que a doutrina era muito valente, a doutrina era pontual. E aí, quando eu me rebelei, eu virei punk. Foi? Eu deixei de ser santa e aí eu escutei. Foi do 0 ao 100 em 5 segundos. Porque eu passei a vida toda sendo passiva e calada. E nunca tinha razão, nunca tinha vez. E aí eu comecei aos 15 anos, 16 anos, eu comecei a escutar Led Zeppelin, Pink Floyd, bandas de rock que eu gosto muito. Então, eles começam... Aquilo ali, eu falei assim, aqui eu sou ouvida. Sim. Aqui... Conectou comigo. Aqui aqui eu sou alguém na vida, né? Então, é a necessidade que o adolescente tem do grupo. Sim. E nessa fase é uma fase muito perigosa, porque nessa fase, se você escolhe o grupo errado, você pode ir para as drogas, você pode ir para a prostituição, aquela rebeldia que a gente tem, porque o jovem ele é rebelde por natureza, ele desafia o mundo. Então, eu fui para esse lado. Mas mesmo nesse lado que você está contando, que viveu essa experiência do punk, desses movimentos, você continuava estudando e avançando em se qualificar? Eu nunca parei de estudar, sabe? Eu sempre tinha, na minha geração, a gente queria ser gente. Sim. Sabe, eu escutava muito essa expressão, eu quero ser gente, eu quero ser alguém na vida. E esse alguém na vida, eu sempre tive, eu sempre gostei muito de escola. O ambiente que eu mais gostava de estar era dentro de uma escola. Sabe, eu não tinha lazer, eu só saía de casa para a escola, de casa para a escola. Então, o ambiente que eu mais gostava, que até hoje até gosto, de estar dentro de uma escola. Eu amo estar numa escola. Tanto é que eu saí de serviço social, fui fazer pedagogia, depois fui fazer pós-graduação em saúde mental, depois fui fazer pós-graduação em economia e filosofia política no Capital de Karl Marx, na Universidade Federal. Eu sempre gostava de estar dentro de um ambiente de estudo. E eu acho até hoje que a única ferramenta que nos permite superar uma situação de vulnerabilidade é a educação. Muito bom. Sem a educação, sem o estudo, quando eu tentei estudar, as pessoas falaram que eu não ia conseguir estudar. Para que eu ia querer estudar? Vá fazer um curso técnico, porque você ganha muito
mais, né? Queria algo rápido, mas sem qualidade, não é? E eu falei assim, não, eu quero fazer faculdade, mas você não tem condição de fazer faculdade, até pelo jeito que eu era, né? E eu passei no vestibular, me formei em 4 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, nunca repeti uma cadeira, Legal. né? Nunca tive nota baixa e segui. Mas eu sempre fui aquela criança boa. Sim. Desde pequena eu era uma criança que eu saía com a mamãe e se eu via um gatinho na rua, eu queria levar para minha casa. Legal. Se eu via um cachorro, eu queria levar para minha casa. Se, por exemplo, eu tinha alguma coisa que eu via que uma criança não tinha, vamos supor, um lanche. Eu tinha um lanche, aquela criança não tinha. Eu não compartilhava, eu dava. Meu Deus, eu ficava com fome e dava. Quer dizer, eu sempre tive essa história de pensar mais no outro do que em mim. Hoje eu vejo que tudo bem, eu posso pensar no outro, mas eu também tenho que pensar em mim. Claro. E eu não pensava em mim, eu era assim, vamos supor, eu tinha o dinheiro do meu ônibus, aí tinha uma colega que falou assim, nossa, eu lanchei o dinheiro do ônibus e agora eu não tenho como ir. Você vai. Aí eu digo, tá aqui o meu, deixa que eu vou a pé para casa. Deus. Então eu sempre fui muito assim. Tá. Então esse meu espírito de sempre querer ajudar, o Raul Seixas chama o carpinteiro do universo, né? O carpinteiro do universo, a gente tá sempre querendo ajudar alguém, né? Então esse meu jeito de sempre querer ajudar me trouxe muitas coisas boas na vida. Queria dizer que você não se arrependeu hora nenhuma por ter Quando eu vivido fui isso. assistente social do JF, eu ganhei uma medalha como melhor assistente social do JF e eu não sabia que ia ganhar essa medalha, senão eu não tinha viajado. Na época eu estava na Bélgica, eu tinha feito uma grande viagem porque eu estava com um problema de saúde e o médico falou assim, eu não lhe dou muitos anos de vida não, fora o Parkinson eu estava com os meus rins parando, né? E aí eu falei assim, mas eu não vou morrer aqui não, eu vou morrer em Paris. Então eu fiz Portugal, Paris, Alemanha, Colônia. A Europa conheceu uma cearense desbravadora. Amsterdã, Paris, e eu não morri, né? Então, Deus é bom. Então eu pensei assim, eu digo assim, eu tenho que viver. Eu tinha uma sede muito grande de viver, e essa sede de viver, de conhecer várias coisas, é que me permitiu sempre colocar o ser humano em primeiro lugar. Olha, eu quero que você ser humano e animal, para mim, é sagrado. Tá. Eu não milito mais na causa animal de estar ali na frente, porque antes eu estava na frente. Eu ia lá pegar o cachorro maltratado, eu ia lá pegar o jumento que tinha matado, eu conectava, mas aqui no meu Instagram, que se você entrar, Gláucia Gondim Tavares, você vai ver que tem 222 mil visualizações, que semana passada eu fiz a denúncia de uma capivara que foi atropelada na Praia do Futuro. Olha. E que ficou lá por 4 dias e que nenhum órgão de defesa do animal foi pegar aquele animal, e eu comecei a denunciar, recebi inclusive mensagem de Boston, mensagem de vários locais, que quando eu liguei pro delegado e falei para ele assim, entra no meu Instagram e tu vai ver aí que tem 200 e poucas pessoas que estão tudo mobilizadas para essa capivara. Se eu entrar agora e dizer que a delegacia está se opondo a ir pegar, ele falou, eu vou pegar, porque eu liguei para os bombeiros, eu liguei para o IBAMA, eu liguei para tudo, ninguém foi pegar a capivara. Parece então, até que não tem valor nenhum, quando você não funciona no final de semana. E aí eu não conseguia dormir, e eu só ficava pensando na capivara, e fui motivo de piada, e fui motivo de riso, e todo mundo falava assim, deixa essa capivara aí, é bom que a gente faz um churrasco. Olha. E aquilo ali me dava uma dor no coração, que eu chegava a chorar, entende? Então, animal para mim, pessoas, sempre foi uma coisa muito, muito séria. Eu vou colocar aqui uma vírgula no que você está dizendo, para brilhantar ainda mais o que você está falando, só que chamar a atenção da nossa audiência. Atenção você, aqui na TV, no canal 25.1, TV da Gente, ao vivo, no dia de hoje, o nosso programa está muito especial. Você sabe que sempre a gente recebe aqui os melhores convidados para trazer experiências e fazer você avançar, se tornando melhor ainda naquilo que você já faz com as instruções e as histórias que são apresentadas aqui. Muito obrigado a você que chegou agora na TV, canal 25.1. Eu sei que você não consegue acompanhar desde o início da TV, porque você chegou agora. Estava mexendo no canal, talvez seja a primeira vez que está assistindo o nosso programa, ou você que sempre acompanha, hoje chegou um pouquinho mais tarde. Eu vou pedir para que você vá ao YouTube e desde o início acompanhar tudo. No rádio, FM também 98.3, quem chegou agora não está sabendo o que é que está acontecendo, quem é o convidado, como é que é. No YouTube tem a contação toda, nós já estamos caminhando a uns 16 minutos. É isso quem está aqui na minha frente agora. É o Filipão. Quantos minutos, Felipe? Nossa. 24 minutos?
Olha só como o tempo está passando rápido. Então, nós estamos aí, esse tempo é bom que você vá lá. Recebendo aqui a doutora Gláucia Goldin Tavares. Ela é especialista na arte de fazer bem, fora aquilo que ela tem dentro do seu currículo de história e de vida. Nós estamos batendo um papo, falando, e ainda tem muito mais a contar. No primeiro momento do nosso programa, nós apresentamos aqui a história um pouco dela, de onde ela surge, filha de quem, como é que é o seu passo a passo, e nós estamos avançando já, saindo da história da idade acadêmica para uma vida de experiência com a problemática da enfermidade que afligiu você. Eu queria que a gente passasse para esse momento, para depois também falar sobre esse grande projeto que é de sua responsabilidade, você que é idealizadora, presidenta daquela instituição que tem trabalhado e que tem sido referência para o estado do Ceará. É a primeira do Ceará, referência para o Nordeste, invade o Brasil, que é a Associação Cearense de Parkinson. E aí eu queria que você ficasse bem à vontade para falar. Quando é que vai chegar o diagnóstico da problemática da enfermidade na vida da guerreira Gláucia, que gosta de viver, apaixonada por fazer bem, mas recebe um freio pior do que esses freios de caminhão, como o povo diz? Quando eu tinha 40 anos, eu comecei a perder o movimento do corpo, dificuldade de andar, um cansaço extremo. Embora dormisse, embora não ficasse fazendo nada, sempre estava cansada, com dificuldade de andar, já não corria, já não conseguia subir escada. Com 40 anos? Com 40 anos. E aí eu fui no médico e o primeiro médico falou para mim que eu tinha Parkinson. Aí eu falei assim, mas esse médico é doido. Parkinson é doença de velho. É lógico que eu não tenho Parkinson. Ele é louco, né? Porque a gente não sabe o que é Parkinson. Parkinson não é doença de velho. Parkinson é uma doença neurológica, progressiva e sem cura, que faz você perder o movimento do seu corpo. Não é só velho. Tem jovem com 19 anos, tem cantores que foram diagnosticados com 22 anos. Aquele ator do De Volta para o Futuro, o Fox, ele foi diagnosticado com 27 anos. É Daniele Lanzer, que é uma cientista de São Paulo, que ela fundou o Vibrar com Parkinson. Ela foi diagnosticada aos 27 anos. Tem a Marise Pato, também de São Paulo, de Ribeirão Preto, né? Tudo a gente faz parte do movimento de Parkinson a nível nacional. Então, quando eu tive esse diagnóstico, eu não tomei conhecimento. E estava no plantão do IJF, eu já andava segurando uma mala daquelas de rodinha, que eu ficava me segurando como se fosse uma bengala. Sim. Né? E aí o médico, o doutor Paulo, viu e falou, você está com o quê, doutor? Está com problema na perna? Eu digo, não, eu acho que é a coluna, eu não estou conseguindo andar. E ele disse, marca aí o neurologista. Eu fui para o doutor Wagner Horta, na época ele era considerado o papa, eu acho que hoje ele já está aposentado, do Parkinson. E quando ele me viu entrando pelo consultório dele, ele já disse, a senhora tem Parkinson, né? E eu falei assim, me prove. Né, me prove. Aí ele falou assim, caminhe reto aqui. E eu falei assim, mas eu fui atleta da seleção cearense de handebol, sabe? Eu não vou conseguir andar, então na minha arrogância eu pensava que eu já ia me levantar e andar. Quando você vai se levantar, você tem dificuldade, você já não consegue levantar. Você tem que precisar da ajuda de alguém ou então se apoiar. Meu Deus do céu. E quando eu fui querer caminhar, você já trava na primeira caminhada. E assim aconteceu. Ele mandou você levantar e você percebeu isso. Não, aí eu já não conseguia, né? Eu digo, nossa, minha coluna, ainda achava que era coluna. Aí quando ele mandou eu caminhar, eu já fiquei assim, bambeando na reta, não consegui fazer a reta, então ele realmente conseguiu me comprovar. Eu fui para o Sara Kubitschek, lá no Sara Kubitschek eu fiquei internada, meu marido Felipe me acompanhou também, e lá eles realmente diagnosticaram que eu tinha Parkinson. E a maior dificuldade depois que você recebe, quando você recebe um diagnóstico desse, é como se fosse uma sentença de morte. A pessoa não vai dar um diagnóstico para você dizendo assim, olhe, seja forte, você vai ter Parkinson. Não, eles dão assim, como se fosse uma coisa mais normal. Ele olhou para mim, se a senhora tem Parkinson e a senhora sabe que a senhora vai para uma cadeira de roda e que... Foi desse jeito, doutor? Aí eu, muito arrogante, eu sou loura e arrogante, eu falei assim, eu vou para uma cadeira de roda, mas a minha cadeira vai ser dourada com plumas e paetê, porque meu marido é rico e ele vai me dar. Rapaz. Eu disse assim para ele, sabe? E você não estava aceitando? Não, porque eu achava que ele tinha que me dar de uma maneira mais sensível. Claro. E isso aí, no movimento de Parkinson do Brasil, que eu faço parte, com a Daniele Lanze, com a Marise Pato, com várias pessoas do Parkinson, eles dizem que
quase todos eles receberam uma notícia assim. Não tiveram aquela preparação. Os médicos não tiveram aquela empatia de dar uma notícia. Ó, você tem uma doença neurológica, assim, não. Deram logo assim. Soltou uma bomba na sua mão. Soltou na minha mão e eu sozinha. O mundo caiu. Quando eu saí de lá, eu parei no estacionamento e eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Parkinson, o que é isso? Você foi buscar a informação. O que é isso? O que é que isso vai afetar na minha vida? O que é que vai ser da minha vida? Sabe? Porque mulher já é difícil, mulher com Parkinson, então já não é nada, né? E aí eu comecei, aí um dos sintomas é a depressão, eu deprimi, eu chorei, eu fiquei no fundo do poço, mas como eu sou uma pessoa que eu posso estar pessimamente mal, mas eu acho que a dor pertence a mim, não ao outro, eu nunca vou demonstrar. Sim. Sabe? Eu sempre digo que sou uma pessoa orgulhosa. Eu posso estar passando fome e chegar na sua casa, se você não me oferecer comida, eu não peço. Mas sabe? eu até acho que não seja o orgulho, não. É devido à forma que você foi criada, a resiliência, então eu falo assim, essa dor é minha, essa doença é minha, se Deus deu essa doença para mim, é porque ele tem algum propósito na minha vida. Então eu parti desse princípio. E eu, numa das madrugadas sem dormir, porque a gente não dorme, né? Todos esses sintomas que você está falando, assim, de forma mais violenta, lentidão do eles movimento, vieram antes do diagnóstico do médico? Antes. Você já estava sentindo tudo isso? Vem antes, sim. Então não foi assim, não baixou a imunidade, a depressão chegou com mais violência? Não, porque o médico deu o diagnóstico, não. Você já vinha sentindo, era uma escala. Porque assim, eles, com 20 e poucos anos, eles me diagnosticavam como se eu tivesse labirintite. Eu já tinha os sintomas do Parkinson. Atenção, gente, para esse tema. É algo sério, urgente, que deve ser percebido por você, para que também você comece a se estudar, a visualizar, conhecer um pouco mais. Ninguém quer ter enfermidade nenhuma. Essa é a grande realidade. Ninguém quer perder a moeda de R$1 que não tem mais valor nenhum, mas quando está no porta-bolso, aqui nesse bolso relógio da calça, quando a pessoa perde a moeda, fica, nossa, falta. Como eu sou incapaz, impotente, o que foi que eu perdi, desatento? Imagine você recebendo um diagnóstico. Então, e eu já tinha esse sintoma de ficar tonta, de perder o equilíbrio, porque o paciente de Parkinson ele não tem equilíbrio, né? E aí eu ia e os médicos falavam que eu tinha labirintite. E começaram a me medicar como labirintite. Eu tomei durante 10 anos remédio para labirintite, achando que tinha labirintite. E não era labirintite. Então, quando eu fazia alguma viagem longa, por exemplo, eu trabalhei alguns anos em Parambu, né, com o nosso prefeito lá, Genesias, e eu, quando descia depois de 10 horas de viagem numa cadeira, eu estava totalmente rígida, sem conseguir me levantar, e achando que era devido à labirintite, porque eu estava tonta, que eu estava não conseguindo me levantar, entende? Então, tomei durante 10 anos remédio para labirintite, não era labirintite. Então, os sintomas do Parkinson, ele aparece 10 anos antes. Prisão de ventre, depressão, perda de olfato, perda de paladar, a gente perde o paladar, o olfato, por exemplo, eu hoje, eu lembro como era o cheiro dos perfumes que eu gostava, mas eu boto em mim, mas eu não sinto o cheiro, eu sinto o cheiro de álcool. Eu não sinto aquele cheiro que eu sentia. A harmônica não aparece. Eu não sinto. A questão do comer, tem gente que tem aquela coisa de comer, né? Os remédios me engordaram 42 quilos. Eu sempre fui muito magrinha e os remédios me engordaram 42 quilos. E eu não sou de comer muito, né? Mas a questão do comer para mim sempre foi uma dificuldade desde pequena. Eu nunca gostei de comer. E quando você não tem o paladar, então você não sente a vontade de comer. Tanto é que a minha comida preferida sempre foi sopa, porque para mim era mais rápido de engolir, né? Então, esse sintoma de perda de olfato, de falta de equilíbrio, de rigidez, né? De lentidão, você vai tendo lentidão, vai fazer uma coisa, você demora o tempo, para se vestir já não conseguia me vestir só. Pentear o cabelo, eu já tinha dificuldade de pentear o cabelo, botar um sutiã, eu já tinha dificuldade, me vestir. Então, tudo isso aí era sintomas do Parkinson. E eu pensava que eu não conseguia fazer isso porque eu estava tonta por causa da labirintite. Não é. Nem todo paciente, nem todo enfermo
que vive a problemática da doença de Parkinson vai manifestar o sintoma do tremor, do balanço, nem todo mundo... Eu não tremo. Tá. O tremor, gente, é um dos sintomas e não é o principal. Quando se fala de Parkinson, se pensa logo no tremor. Eu não tremo. Nunca tremi, a não ser que eu esteja assim, numa situação de estresse, então eu tenho aquele balançado e eu posso dar algum tremor se eu estiver numa situação de estresse, né? Mas eu não tremo, porque o tremor é um dos sintomas. Existe outra... O Parkinson é uma doença neurológica progressiva e sem cura, ela não tem cura. Os remédios que existem hoje, que é a dopamina, eles tentam aliviar os sintomas, que é a rigidez, que é a dor, né, que a gente sente. E também quebra a objeção de dizer que as pessoas só quando estão na melhor idade, já ancião, vovô e a vovó, é que vão sofrer. Hoje em dia já tem estudos aí de crianças diagnosticadas com Parkinson. Meu Deus do céu. Crianças que às vezes estão na escola e ela não consegue correr. Ela já não tem mais aquele movimento da corrida de 10, 12 anos, porque é uma doença neurológica, né? A doença neurológica. E por que Parkinson? Aí eu queria falar Fica à isso. vontade. O James Parkinson foi o cientista, o médico que descobriu a questão da doença do Parkinson, e aí, em homenagem a ele, se chamou a doença de Parkinson, né? Ele era, e em francês, doença significa male, male de Parkinson, e aqui no Brasil as pessoas chamavam erroneamente, que para quem tem a doença de Parkinson, não gosta de ouvir isso, chamava mal de Parkinson. Sim, porque male significa doença. Então, male de Parkinson, que era doença de Parkinson. E é isso, eu vivi muito isso, porque eu era sou bacharel em serviço social, e no meu jaleco do JF eu botava Bela Gláucia. Bela significa bacharel. Okay. Se você vê um juiz, ele bota Bel. Bel, juiz fulano de tal. Uma juíza, Bela, juíza fulano de tal. E eu falei, eu não tenho doutorado, eu vou botar o que eu sou bacharel. Então eu botava Bela, que é bacharela, né? Gláucia. E as pessoas chegavam e diziam, doutora Bela, doutora Bela. Então as pessoas continuam chamando a doença de Parkinson como mal de Parkinson. Não é mal de Parkinson. O Dia Internacional da Doença de Parkinson é 11 de abril, é o dia da conscientização da doença de Parkinson no mundo todo. O símbolo da doença de Parkinson é a tulipa vermelha, porque ela é uma flor que é aparentemente frágil, como nós temos se uma pessoa der um empurrão em mim, eu caio. Eu não tenho mais aquele equilíbrio, né? Embora a gente tenha uma fragilidade, mas por trás dessa fragilidade, a gente tem uma resistência muito grande, né? Nós somos obrigados a ter, porque o diagnóstico não nos define. Quando você está em casa e você recebe um diagnóstico, você é bipolar, você TDAH, você tem ansiedade generalizada, aí você vai fazer, tem eu gosto muito da Bíblia, então em Jeremias ele diz que tem pessoas que quando vê isso aí, começam a roer as unhas e corroer seus pensamentos e ter pena de você mesmo, né? Eclesiastes vai falar, Provérbios também, isso. Então, você não vai fazer isso, eu tenho isso, então o que é que eu vou fazer para me curar? O que é que eu vou fazer para viver com isso? Se você ama alguém e essa pessoa não te ama, não se humilhe para essa pessoa. Não tente caber num espaço que não é seu. Se você tem uma doença de Parkinson e as pessoas do seu trabalho, como no meu trabalho, ninguém me acolheu no meu trabalho. No meu trabalho, ninguém chegou para mim, e embora eu fosse dentro de um hospital, ninguém chegou para mim e disse assim, você tem Parkinson, Gláucia? Então fique aqui e atenda somente na sala. Não fique andando no hospital, nas enfermarias, não. Fique aqui. Eu não tive esse acolhimento nos meus trabalhos, sabe? Então, se você não tem acolhimento nem na sua família, nem no meio onde você vive, saia fora. A gente só tem essa vida e a gente tem que se amar, sabe? Então, o diagnóstico não pode nos definir. Se você está no casamento se sentindo mal amada, saia fora, sabe? Porque quando Deus me deu essa doença, o Parkinson, Ele me deu porque a partir de agora, eu entrei para a história. Se você for colocar o meu nome no Google, já aparece lá. Eu sou a fundadora e a presidente da primeira Associação Cearense de Parkinson do Estado do Ceará. Olha aí. Que começou no HGF. Eu estava em casa com muita depressão, ainda digerindo a questão de ser uma paciente de Parkinson, porque as pessoas lhe vê com
como se você fosse um cidadão de segunda categoria. Tanto é que quando apareceu algumas chances de oportunidade melhor dentro como funcionária pública para mim, alguém falou, não bota ela não, que ela tem Parkinson. Não dá vaga a ela não. Ela tem Parkinson, sabe? Então, assim, tira Deus. seu valor, né? Então, eu estava em casa, assim, sabe, assim, me sentindo muito mal e eu não tinha para quem falar. E apareceu Dr. Rafael Maia, Sim. do HGF, neurocirurgião. Ele fazendo um encontro no HGF com os pacientes de Parkinson. É cearense? Cearense. Está em Fortaleza? Está em Fortaleza. Vamos trazer ele aqui. Vamos sim, doutor Rafael. Dr. Rafael Maia. Doutor Rafael Maia, eu quero mandar aqui um abraço, porque depois de conhecer bem aqui a história da doutora Gláucia, eu fiquei pensando um monte. Falta projeção, falta divulgação, falta propagação das informações necessárias para quem sofre da doença de Parkinson. Nós não vemos, assistimos ou estampado nos frontes de campanha de jeito nenhum, nem outdoor, nem na parede do supermercado, como tem vários outros temas que tem lá uma plaquinha. A gente também não percebe, nem vê e nem ouve em veículo de comunicação de massa dizendo da importância. Para cada calendário do ano, a gente vai percebendo, mês junino, é Copa do Mundo, é Natal, é Semana Santa, tudo tem um movimento. E aí não existe esse movimento que podia... Nossa, de sensibilização. Eu vou dizer para você. De sensibilização, sabe por quê? Eu fiquei pensando muito quantas pessoas estão assistindo, vivendo essa dor também que você falou. Sem saber que tem e sem saber... Aqui quem está falando é o Renatinho, para você que ligou o rádio agora. Estou com a doutora Gláucia Goldin Tavares aqui, que é essa mulher que se tem colocado à disposição para facilitar para a vida de centenas, milhares de pessoas através da ferramenta que é a Associação Cearense de Parkinson, a primeira do Ceará e que é referência para boa parte do Brasil aí. Falando comigo sobre um tema que é necessário você de onde estiver acompanhar também, porque pode ser o grande dilema da sua vida. Voltando para que você entenda, não é brincadeira, não tem campanha. Aonde é que essa pessoa que recebeu o diagnóstico vai procurar a atenção médica? Porque talvez nos planos de saúde pouco exista, ou quase não tem, o especialista para dar. Não tem. O órgão do governo estadual, nós vemos aqui espaços de toda a natureza, mas para quem sofre... Renatinho, e o mais importante que me perdoe pelo meu jeito, assim... que a gente acelerado. Luta, a Associação Cearense de Parkinson, a ACP, luta há um ano, se humilhando para que a doutora Riane, secretária de saúde da prefeitura, nos receba, porque a gente gostaria de dar uma capacitação para os agentes de saúde, porque os agentes de saúde, eles têm acesso à casa. Olha, que coisa e muitas vezes eles vão entrar numa casa e vai encontrar uma pessoa naquela rede ali, deprimida, sem conseguir se levantar, com todo aquele sintomatologia, que se você tiver uma capacitação, você vai saber se a pessoa poderá ter Parkinson e encaminhar para ter Parkinson. Agora, o mais agravante é que não existe neurologista aqui no estado do Ceará para que atenda de imediato. Então, você vai para o posto de saúde, você pede uma consulta para o neurologista, demora 2-3 anos até você ser chamado, e se for chamado. Então, no HGF tem esse ambulatório de Parkinson, que para mim também é um mundo dos infernais, porque a pessoa, para ser atendida lá, é único, chega 7 horas da manhã, 6, 5 horas da manhã, pega a ficha para ser vista pelo neurologista, passa o dia todinho lá, sofrendo, e sai de lá 8 horas da noite. Debilitada, sai de lá mais maltratada do que se não tivesse ido. Com tudo, porque você tem Parkinson lá, né? Então eles vão lá para poder pegar a receita, onde o governo federal diz que dá o remédio para o Parkinson. Ele não dá o remédio por Parkinson, ele libera o Prolopa. E os outros? Atenção, esse movimento aqui, eu faço questão de ecoar a voz da doutora Gláucia aqui, dizendo, atenção você, em Fortaleza, os vereadores de Fortaleza são 42 vereadores, não é? A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 46 deputados ali. É que o nosso programa vá na sala do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, para que ele perceba a necessidade desse clamor que é urgente e que visite em uma ordem, um ofício, autorizando o encontro da associação já com a secretária de saúde. A doutora Riane. É secretária de saúde, não é? É, a secretária de saúde funciona aqui. Eu já fui lá pessoalmente, aqui na Barão do
do Rio Branco, em frente à loja Americana. Sim. E eu fui lá e pedi para ver, todo dia mandava, nunca, eles não têm espaço para gente. Não é brincadeira. Então, olha, nós não vamos pedir nada, não. Nós estamos oferecendo uma parceria. Muito bom. Nós estamos oferecendo uma parceria para capacitar os agentes de saúde. Nós estamos pedindo para que haja um censo, para que o estado do Ceará sirva de exemplo para o Brasil e para o mundo, que ele vai dizer assim, no estado do Ceará nós temos, vamos supor, cadastro. X pessoas com paciente de Parkinson. Informação precisa. Sabe? Porque o estado do Ceará, ele tem o censo de quantas mulheres são vítimas de violência, de quantas pessoas são mortas por armas de fogo, por arma branca, em acidente de trânsito. Quantas pessoas são diabéticas porque tem um ambulatório de diabético de hipertensão? E por que não pode fundar o ambulatório de Parkinson e outras doenças neurológicas? Perfeito. Porque não precisa ser só o Parkinson. Tem outras doenças neurológicas, como o Alzheimer, que poderia ter, funcionar junto, porque a família ela não está preparada para lidar com Alzheimer. A família não está preparada para lidar com o paciente de Parkinson. As pessoas olham para mim e falam assim, mulher, você não tem quem diga que você tem Parkinson. Mas o que é que você sabe de Parkinson? Só para olhar para mim e dizer assim, as pessoas falam assim, você é muito bonita. Sim, eu tenho que me cuidar, você tem muita vida, você não tem Parkinson, isso é falta de Deus. O que é que você sabe? A doença de Parkinson, ela está aqui, ó. É uma doença neurológica. A cada minuto da minha vida, ela está comendo os meus neurônios, ela está interferindo na minha coluna, na minha mão, eu estou perdendo o movimento do meu corpo, eu estou sentindo dor aqui, nesse momento, de estar sentada aqui. Quando eu for me levantar daqui, alguém vai ter que me levantar, porque eu já estou bastante rígida. Então, não julgue a pessoa. Você é médico que vai estar lá numa perícia médica, sabe? Tem acolhimento para aquele paciente que chega com um atestado de Parkinson. Aquilo ali não é brincadeira, não. Doutora, escute aqui. Tá vindo na minha cabeça aqui agora e a senhora tá empolgada e eu também. O governo do estado tem espaço, tem equipamento, tem ferramenta que podia sediar esse espaço de atenção. E aí os neurologistas estariam ali para receber essa demanda que é muito grande. O município de Fortaleza também serviria como parte de política pública, saindo do projeto piloto do Ceará e avançando no Brasil todo. Nós seríamos referência. Já pensou? O primeiro estado do Ceará que nos postos de saúde teria o ambulatório de Parkinson, porque os postos de saúde já tem o da diabetes, já tem o de pressão. Depois de muito tempo agora, o governo, não é? E eu falo de governo, não falo do governante, eu falo do governo, despertou para dar uma atenção a quem sofre com a problemática também da neurologia, com a família que tem um filho autista dentro de casa, não é? Agora, o movimento autista, ele cresceu muito. Ele avançou muito, você vê pelo próprio estacionamento. Perfeito. Nós que temos Parkinson, nós temos a nossa carteirinha de deficiente, nós temos direito de receber assistência nos aeroportos, de ser conduzido na cadeira, porque a gente não consegue caminhar muito, mas o autismo, ele já tem aquele estacionamento, aquele símbolo dele, mas ele avançou por quê? Porque as mães foram à luta. No nosso caso, nós não temos quem vá à luta pela gente, não, porque nós somos os doentes. Não tem força. Quando vai sair, alguém vai estar com o sinal debilitado. A dor é muito grande. Não é dor emocional, é dor física. Corpo, que é então, da rigidez. Talvez ninguém, não é, que poderia estar dando grito de clamor, chamando a atenção, está sem fôlego, porque agora a debilidade da saúde. E com o tempo, as pessoas de Parkinson, principalmente quando passa o efeito da dopamina, se você conhecer um paciente de Parkinson, ele vai sempre falar baixinho, porque a dopamina dele está tão baixa que ele não tem força para falar, ele vai falar baixo. Com o tempo, ele não consegue mais segurar uma caneta, porque a letra dele ele vai diminuindo, ele não tem mais força de pegar um talher, né, para se alimentar e tudo mais. Então, o Parkinson ela é uma doença incapacitante. Quando alguém chegar, o Parkinson tem uma lei federal que diz que nós temos direito à aposentadoria e com o tempo, quando a doença progride e que a gente precisa de um cuidador, a lei garante que a gente tem um aumento de 25% a mais do nosso salário. Agora, onde é que nós somos humilhados? Numa perícia médica, onde o médico que ele não é especialista, o médico perito, ele é perito, ele está lá só para examinar os papéis, ele não é especialista naquelas multiplicidade de doença. Se ele recebe um diagnóstico de Parkinson, acolha aquela pessoa e dê um encaminhamento, porque tem uma lei federal que diz
que ele tem direito à aposentadoria. Tem uma lei federal Meu que diz Deus. que aqueles 3 meses que o médico está dando é essencial para que ele possa voltar. E não faça como fazia comigo. A senhora não tem nada não, vá trabalhar, que é o melhor que a senhora Deus. faz. O portador de Parkinson também pode ter outras doenças? Sim, pode ter outras que doenças. caminham junto? Sim, várias doenças. A gente desenvolve, geralmente, problemas cardíacos. Geralmente, quem tem Parkinson desenvolve problema cardíaco, até porque, devido à rigidez Sim. que a gente tem no corpo, a própria caixa torácica começa a prejudicar Meu Deus. o coração, o batimento cardíaco, né? Fora isso, também a gente desenvolve, geralmente, os pacientes de Parkinson têm diabetes, o paciente de Parkinson, muitos são diagnosticados com fibromialgia, Meu Deus. porque como é uma doença neurológica, a doença neurológica ela mexe no seu corpo Sim, todo, sim. né? E com o avançar do tempo, né? Com a mãe da Xuxa que teve Parkinson, ela morreu, eu digo que a gente não morre de Parkinson, a gente morre com Parkinson, porque a gente vai morrendo das outras doenças que vêm aparecendo. Eu mesmo já fui 2 vezes para uma UTI cardiológica e já fiz cateterismo, né? Então, a gente vai adquirindo uma série de doenças que vai nos incapacitando. Sim. E se existe uma lei federal que garante a nossa aposentadoria, se existe uma lei federal que nos acolhe, por que os órgãos não cumprem? Sim. Porque eu sou concursada aqui em Canindé, e lá em Canindé, que foi a primeira que me aposentou, eles passaram a não querer mais pagar a minha aposentadoria. Então, eu tive que entrar na justiça. Meu Deus. Passei 3 anos sem receber a minha aposentadoria, até por ordem judicial, o juiz mandar voltar, porque é uma lei federal. Sim, sim. Não é que eu queira não trabalhar, eu gostaria de trabalhar muito. Ter saúde plena. Uma vez eu escutei de uma amiga assistente social que ela falou assim, mulher, tu tem muita sorte na vida, né? Eu digo, por quê? Porque tu pegou uma doença que vai te aposentar. Meu Deus, tu vai trabalhar lá, menos. Daí, né? E eu falei assim, pois eu preferia 1000 vezes saúde plena. Ter saúde e trabalhar, porque claro. Até porque eu gosto de trabalhar, do que eu passar 24 horas com dor, do que muitas vezes a gente já teve alguns quadros meus que eu desorientei. Tem uma vez que eu saí do IJF Sim. e eu moro na Praia do Futuro. E eu fui para uma antiga casa minha que era no Cambeba, que eu tinha morado há 10 anos atrás. Nada a ver mais. E eu estava na BR, indo para o Cambeba. E meu marido liga para mim e diz, meu amor, você está onde? Eu digo, eu já estou na BR. Chegando em casa. Já estou na BR. Meu Deus do céu. E ele é muito calmo, ele falou, você está na BR, indo onde? Próximo a quê? Aí eu falei assim, eu estou aqui próximo à Polícia Rodoviária Federal. Ele disse, pois você vá seguindo o caminho aqui que eu vou lhe dizendo. E ele foi me seguindo, me seguindo, até eu chegar na minha casa da Praia do Futuro. Quando eu cheguei na minha casa, já estava minha irmã lá, mais nova, né? Já estava lá, e eu cheguei eu lembro de tudo isso hoje, eu saí de um plantão de 12 horas, desorientei, e eu cheguei na casa, a nossa casa, meu marido mandou botar muitas fotografias há muitos anos atrás. Sim. Ele fez muitos post da gente, assim, de 1 metro e tudo. Tá. Tem a gente se abraçando, tem a gente se muito beijando. Bom, Glaucio e Felipe, amor eterno. Tem, né? Isso, e atenção, maridões aí do Brasil. Faz o mesmo aí que dá certo. A minha casa tem, eu acho que tem mais de 30 quadros espalhados. E não é quadro pequeno, é de 1 metro, 2 metros. Bela atitude do Filipão. E aí eu cheguei em casa e eu vi os quadros na parede. E eu olhava assim, eu digo assim, isso aqui é uma pegadinha que estão fazendo comigo, porque essa casa aqui não é minha. Meu Jesus. Na minha mente, né? Essa casa aqui não é minha. Aí a minha irmã estava lá e falou assim, entra aí. Aí eu falei, não, eu quero ir para casa. Ela falou, não, mas entra aí. E minha mãe já tinha morrido. E eu falei assim, cadê a mamãe? Chama a mamãe. Que eu falei assim, chama a minha mãe, que minha mãe vai resolver. Minha mãe vai resolver esse problema, né? Aí ela, mamãe já vem. Tu quer um chá? Quer alguma coisa? Eu tô com dor. Pois toma esse remédio para dormir, só que ela para dor. Só que ela me deu um remédio para dormir. Um clonazepam ela me deu. Aí deita aqui. Aí eu deitei Descansa e dormi. Quando eu acordei no outro dia, eu lembrei, porque quem está desorientada, tanto no Alzheimer como no Parkinson, a gente está em sofrimento psíquico. Porque eu estava naquela casa, mas eu sabia que aquela casa não é minha, embora ela fosse minha. Sim. Eu desorientei. Porque você estava presa, a criança lá de trás, há 10 anos. 10 anos naquele atrás, caminho que você queria fazer. Casa e tudo mais, né? Então eu desorientei. No outro dia eu acordei,
minha casa, essa aqui é a minha casa, assim, uma sensação de pertencimento. Tudo porque eu estava medicada errada, eu estava tomando uma medicação errada que me desorientou. O Parkinson em si, lá na frente, ele vai lhe causar uma demência. A velhice já causa demência. Sim. E com o Parkinson, ele vai lhe causar uma demência lá para frente. Então, não fique apavorada que você vai ficar logo com demência, não. Vai não, viu? Então, mas medicações erradas nos desorientam. Então, eu me desorientei. E a sensação de estar desorientada é muito ruim. E eu lembro que eu fui para a varanda do meu apartamento é 300 e poucos metros quadrados, e eu fui assim para a varanda, eu bati assim uma foto que eu olhava para a piscina, e eu pensei assim, essa aqui é a minha casa, sabe? E tomei café da manhã, meu marido não estava em casa, estava viajando a trabalho, e eu tomei café da manhã e saí, sabe? Aqui é a minha casa, assim, a sensação de pertencimento. Então, muitas vezes a gente sofre de coisas que para outra pessoa que não está vendo, ela pensa que você não está passando por isso. Verdade, então, não sabe. O que é que eu quero dizer? É uma doença neurológica, progressiva e sem cura. Ela causa enrijecimento, ela causa dor, sim, ela causa vários transtornos. Precisa de cuidado urgente. Muitos pacientes que tremem, eles se isolam, eles não vão a um restaurante porque eles têm vergonha de comer e derramam a comida quando vai botar a comida na boca. Eu vou ter que trazer a senhora outra vez aqui porque o nosso tempo estourou, acredita? Mas eu quero dizer só isso. Calma, aí eu vou deixar. Só acabar a frase. Quando você se deparar com alguma pessoa humana, embora você não precise saber que ela tem Parkinson, que ela tem Alzheimer, que ela é bipolar, que ela tem TDAH, você não precisa saber nada da vida dela. Quando você se deparar com um ser humano, trate ele como ser humano. Trate ele como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com amor, porque o universo vai te dar em dobro. Ele vai te trazer tudo que você dá de positivo, volta para você. Que aula, hein? Então, hoje eu me sinto uma pessoa, quando alguém fala assim, mas tu é feliz? Eu digo, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Sabe por que eu sou muito feliz? Porque todas as coisas ruins que vêm para mim, que as pessoas acham que é ruim, eu falo assim, se veio porque Deus mandou para mim, porque Ele tem um propósito na minha vida. Disso, e eu vou fazer isso. E foi através do Dr. Rafael Maia, quando ele disse, funde uma associação e lute pelos seus direitos, porque os pacientes de Parkinson estão morrendo à míngua e sem nenhum tratamento. Meu Deus, que história. O nosso tempo estourou, não tenho mais segundo nenhum aqui, mas estou com o coração cheio de alegria, cheio de certeza de que nós, no dia de hoje, eu sendo facilitador para levar essa mensagem de forma exponencial para a televisão, para o rádio, divulgando e dizendo que você, doutora Gláucia, pode contar comigo no que for necessário para que a gente avance na divulgação dessa necessidade, despertando quem tiver que ser despertado. Para acolher os pacientes. Sim, e eu quero visitar lá a associação, quero ser uma voz também que vai te ajudar, em nome de Jesus. Eu vou dizer algo para você. O diagnóstico e a certificação da enfermidade diz que não tem cura. Mas se Deus quiser, que é absoluto e tem todo o poder, sim, Ele cura. E nós acreditamos. E existe uma palavra de fé no meu coração sobre a sua vida. É que a saúde seja estabelecida de forma plena e que você seja sã para viver muitos anos de vida fazendo bem a muita gente que precisa. Esse é o meu desejo. Estou muito feliz. Eu também. Eu agradeço muito por estar aqui, né? E deixo um beijo bem grande a vocês que estão em casa. Maravilha. E muita força, tá? Um diagnóstico não nos define. E ninguém gosta de gente fraca, as pessoas gostam de gente forte. Então, toda vida que você achar que você é fraca, eu não sou fraca, eu sou forte. Muito e bom. Vai pra cima, e vai. E eu digo assim pra minha filha, a minha filha disse, mãe, a senhora não tá com dor? Não, e a senhora tá caminhando. Eu estou aqui caminhando com a força do ódio. Aí ela falou assim, não, a senhora tá caminhando com a força do amor. Né? Então, tchau pra todo mundo. Graças a Deus, nós muito vamos bom. Seguir em frente, divulguem. Vai lá no Instagram, eu sou Gláucia Gondim Tavares e tem o Instagram da Associação Cearense de Parkinson, ACP. E nós precisamos muito de apoio. Maravilha. Muito obrigado, Deus te abençoe. A você do outro lado, obrigado pelo carinho da audiência. Continua aí na TV, você sabe que continua a programação. Palavra, louvor, testemunho, muitas histórias de fé para você ser abençoado. No rádio, não desliga agora, tá vindo o missionário Ivan Cruz orar em favor da sua vida através da maior corrente de oração, de intercessão e de fé do Rádio FM Brasileiro, que é esse momento da oração com o missionário Ivan Cruz. Eu agradeço seu carinho no YouTube, você olha pra gente, olha o que você quiser, clicando aí no Olhe nos Meus Olhos. Um abraço, minha gente, eu prometo voltar amanhã. Tchau, tchau, fica com Deus.